Daqui a gente segue, né, Paty, nas notícias, já dividindo tela com a gente, Pedro Costa, do canal Terra Viva, para a gente trazer aí um panorama da morte do presidente iraniano, que tem aí possíveis reflexos e impactos no mercado de petróleo e no agro. Pedro, explica para a gente de que forma impacta, né, esses mercados. Bom dia para você. Patrícia e Regina, bom dia a você, bom dia assinante do Band News TV. Pois é, a notícia é muito recente, né? Ainda não dá para avaliar, a princípio, o que causa, né, essa perda do presidente, né, a morte do presidente no mercado, que sente aí algumas consequências só em relação ao petróleo. Eu conversei agora há pouco com o nosso consultor, Silmar Milha, e ele falou que essa questão do petróleo pode acender um sinal amarelo de alerta, uma vez que o mercado já vem sofrendo aí sanções do Ocidente há anos, mesmo assim não afetou significativamente, né, o setor. Então, a causa do acidente ainda está sendo apurada, né, as causas estão sendo apuradas e, dependendo do resultado das investigações, pode até gerar consequências geopolíticas. Por enquanto, talvez isso mexa só um pouquinho no preço do petróleo, algo muito recente ainda para avaliar, mas a gente segue monitorando e isso, obviamente, a gente vai trazer para vocês aqui no Band News. Meninas. Muito bem, Pedro Costa, quero mais de você aí do Terra Viva, viu, Pedrinho? Porque a gente tá com um olho no destaque internacional, nacional, mas a gente segue monitorando a reconstrução, a retomada do Rio Grande do Sul. E quando o assunto é agro, os produtores gaúchos também, aos poucos, tentam retomar os seus trabalhos, né? Como é que vocês estão acompanhando essa situação por lá? Exatamente, Patrícia. As máquinas estão trabalhando, estão a campo, né, à medida em que as águas vão baixando lá, né, ou que o solo vai absorvendo. Os trabalhos seguem nas lavouras de soja, milho e arroz, né, as produções de soja, por exemplo, né, por todo o estado, tiveram significativamente perdas, né, dentro das lavouras. Agora, os produtores tentam salvar o que podem. Isso porque a cada dia a oleaginosa fica mais molhada, né? Fica mais úmida no campo. Isso gera mais perdas e isso pode, inclusive, registrar problemas, né, de germinação dos grãos e proliferação de fungos, inclusive até mesmo da ferrugem asiática, que já é uma doença que também afeta as lavouras. Quando as chuvas começaram, né, 15% das lavouras ainda não tinham sido colhidas. De acordo com a Emater do Rio Grande do Sul, houve queda na qualidade do grão pelo excesso de água, né, pelo excesso de chuva. Ao todo foram aí plantados pelo menos 6,5 milhões de hectares de soja lá no Rio Grande do Sul. Porém, né, a Emater divulgou que em algumas cidades, em alguns municípios, os agricultores preferiram não colocar as máquinas a campo porque podem comprometer muito, né, a produção e também elevar gradualmente os custos nesse processo. Mudando agora de cultura, vamos falar um pouco do milho. A Emater revelou, né, de acordo com um relatório divulgado, que o excesso de umidade causou perdas também na produtividade e também na qualidade das espigas. Houve também o aparecimento de doenças e fungos, isso porque a umidade causa isso e aumenta, obviamente, os custos da operação. As atenções também se voltam ao arroz. O estado é responsável por 70% da produção do cereal no nosso país. Porém, não foi possível ainda avançar muito na colheita dessa cultura. A Emater do Rio Grande do Sul tenta, aí, junto com os produtores, conferir a situação do arroz e também do armazenamento nos silos, já que muitos ficaram inundados. Para piorar a situação, ainda existe a dificuldade de escoamento, já que muitas estradas ou foram destruídas ou ainda seguem bloqueadas. Lembrando que a Fedearroz, né, que é a federação que faz todo esse levantamento, afirmou que 83%, né, do arroz gaúcho já foi colhido, o que seria suficiente para abastecer o mercado interno. Ressaltando aí a questão do abastecimento, que é em função dessa logística, né, dessas estradas, que por isso dificultaria. E agora a gente segue aí acompanhando como é que é esse restante, né, da produção de arroz, ou aquilo que está armazenado, se de fato a gente pode, então, ter um aproveitamento ou se a produção está ok para dar sequência aqui ao abastecimento do nosso país. Só essas informações estão da segunda-feira, semana segue com muita produtividade, muita informação aqui, e amanhã eu volto com outras notícias do nosso agronegócio. Patrícia, Regina. Combinado, então, Pedrinho. A gente te espera aqui amanhã, principalmente aí com esse olhar para os produtores gaúchos que tanto importam para a gente em relação a toda a nossa economia também. Obrigada, Pedrinho. Até amanhã. Tchau, Pedro. Até.